Vamos lá, esse é o quadro Correspondente Médico. Só para fazer um gancho aqui com o assunto anterior, né, Rafael Colombo, já que eu vou passar aqui atrás de você agora, é uma pena que para racismo ainda não exista remédio, né? Para algumas coisas a gente ainda não inventou uma pílula. Tem um remedinho, remedinho. Você tranca, né? E joga a chave fora. E volta dali uns 10, 12 anos para ver se a reflexão ajuda, né? Tomara, né? Agora sim, doutor Fernando, vamos falar de coisa boa, vamos falar de saúde, que é o que importa, né? Muito bom dia para o senhor. Isso mesmo, bom dia, Stephanie. Vamos trabalhar, vamos falar de saúde. Vamos sim, participa aqui com a gente, manda lá a sua publicação no Twitter com a hashtag Correspondente Médico ou pelo Instagram, @CNNBrasil. E hoje a gente está dedicando o quadro à saúde das crianças. A gente trouxe esse dado aqui ontem, inclusive na nossa cobertura, hein, doutor Fernando, mais especificamente para crianças de até 1 ano de idade. Um estudo do Observatório de Saúde da Infância mostrou que 2 a cada 3 mortes de bebês nessa faixa etária aí podem ser evitadas no Brasil tomando cuidados básicos corretos. Além disso, essa pesquisa descobriu que a taxa de mortalidade de bebês aqui no Brasil é quase 6 vezes maior do que a morte de bebês em países desenvolvidos. Doutor Fernando, traz pra gente então mais alguns dados dessa pesquisa impressionante, né? Choca. Sim, os números são realmente alarmantes e isso traz pra gente uma noção do que é a realidade e do quanto a gente precisa trabalhar, em termos de saúde e em termos de sociedade. 22 mil mortes por ano até 1 ano de vida, Stephanie. No Brasil, isso representa 11,8 mortes para cada 1.000 nascimentos, né? A mortalidade em países considerados desenvolvidos, esse número ele é bem mais baixo, a gente está falando do número de 2 para cada 1.000 nascimentos. Então isso aqui reflete mais ou menos como está o cuidado com a vida, principalmente no primeiro ano de vida do brasileiro. E a gente tem muito trabalho pela frente, porque esse número ele não pode ficar assim para sempre. E quais são, doutor Fernando, os cuidados básicos? Por que a atenção básica em saúde é tão fundamental nessa fase? A criança é muito frágil ainda, né? Um organismo ainda em desenvolvimento. Sim, a gente entende da seguinte maneira, como mamíferos, a gente necessita de todo o cuidado materno, principalmente nos 2 primeiros anos de vida. A gente sabe, vamos começar ao contrário, né? O cérebro humano fica pronto com 21 anos de idade. Então, se a gente olhar nessa perspectiva, que a adolescência é extremamente importante, que a infância é extremamente importante, essa faixa etária, a gente está falando de 1 ano de vida, é onde coisas muito graves podem acontecer e a morte, na verdade, pode ceifar vidas que poderiam ser evitadas. Entenda o seguinte, durante todo o desenvolvimento uterino, muitas coisas podem ser feitas, mesmo com a mãe ainda não tendo seu bebê no colo. Por isso que é tão importante a questão do pré-natal. Quando a criança nasce, ela fica num momento frágil e ela depende sim dos cuidados maternos da própria família. Mas já existe muito avanço na medicina que se a criança, o próprio familiar, a mãe tem acesso, ela pode, na verdade, cuidar e mudar esse tipo de número, Stephanie. Precisamos baixar esse número aqui, né, doutor Fernando? Agora vamos mudar a nossa arte aqui preparada para você acompanhar com a gente esse assunto e falar um pouquinho dos cuidados básicos nessa fase. Sim, esses são os pontos nevrálgicos, os pontos mais importantes. Você consegue interferir nisso, Stephanie, tendo uma boa atuação no pré-natal. Então, ainda dentro da barriga? Ainda dentro da barriga. É um momento em que algumas intervenções podem ser feitas, diagnósticos podem ser feitos através de exames e você consegue interferir na mortalidade e também até mesmo na prematuridade. Já falando aqui que a prematuridade ela tem uma grande correlação com esse número também, com a mortalidade, além de outras causas que a gente vai dizer um pouco mais para frente. Segundo ponto importante, a amamentação e alimentação adequada. Como você falou, a criança está em crescimento. Para você ter uma noção, o perímetro cefálico, a cabeça da criança, ela vai aumentar bastante até o 2º ano de vida, mostrando que o cérebro está desenvolvendo e o corpo como um todo também. Então, se você não amamenta de forma adequada, não faz a transição e a introdução de alimentos corretos, vão faltar nutrientes para o bom desenvolvimento da criança. Coisa que a gente considera básica hoje em dia, nada sofisticado, apenas um direito humano. E até os 6 meses, o ideal é que seja a única forma de alimentação da criança. Exato. Além de você dar todos os nutrientes necessários, ou seja, a natureza já preparou isso, né? O leite materno ele é extremamente rico nos nutrientes que o corpo humano necessita nessa fase e também como uma forma de prevenção de doenças infecciosas, porque durante essa fase, durante o próprio processo da amamentação, anticorpos são transferidos para o bebê. Parece básico e parece que a gente está chovendo no molhado, mas é extremamente importante a gente falar sobre isso, porque, veja, nem tudo é vacina, que é o próximo tema aqui. Tem muita coisa que é transmissão de anticorpo da própria mãe
que já foi enriquecida com toda a sua experiência, com todo o processo de vacinação, de algumas doenças que teve no decorrer da vida, que produz anticorpos e consegue passar isso para o bebê. Parece mágica, mas é só a natureza, Pois né? é, e basta, na verdade, você cumprir o que a gente sabe que faz bem para o bebê. A vacinação, enfim, existem mais de pelo menos 10 vacinas diferentes que são aplicadas no primeiro ano de vida. De graça. De graça. Então, assim, é importante a informação chegar até as pessoas e, segundo, as pessoas se movimentarem até o serviço de saúde onde tem o seu direito garantido. O SUS, ele tem uma ramificação muito grande e uma capilaridade que permite que essas crianças tenham acesso a esse processo. Cabe, na verdade, à população também fazer o caminho. Por isso que aqui vem duas coisas em conjunto. A gente briga sempre para que possa existir condição suficiente, insumos, isso nos postos de saúde, onde faz o atendimento básico, mas também que a população seja instruída e como pertencente ao SUS, porque, veja, o SUS não é só o governo, os médicos, enfermeiros, não. É a população também. Quando a população ajuda a cuidar da saúde, é tipo aquela coisa, né? Me ajuda a te ajudar. A gente consegue fazer esse papel e o objetivo é reduzir aquele número. Doutor Fernando, antes do senhor prosseguir, vamos só falar da complementaridade disso aqui, né? Porque às vezes pode ter aquela mãe que acredita que a vacina não é tão necessária assim, já que eu amamento, meu filho ele já está adquirindo os meus anticorpos. Se eu estou vacinada, meu filho talvez não precise estar. É um pensamento que existe por aí, Sim, mas esse pensamento não tem absolutamente nada a ver. Hoje em dia a medicina já evoluiu demais e nós vivemos... Bom, quem não acredita no papel da vacina, assim, eu posso dizer o seguinte, a humanidade vive uma falsa sensação de segurança porque nós não nascemos com toda essa imunidade que a gente desfruta de uma forma natural. Nós precisamos induzir o fortalecimento da nossa imunidade para que a gente não tenha surtos de doenças que simplesmente levam um monte de pessoa embora. A gente fala, por exemplo, a gente falou recentemente sobre o sarampo, sobre a poliomielite, sobre doenças que quem viveu no passado, viveu uma época de surto, viu o problema acontecendo, entende o papel da própria vacinação. Quem não tem nem noção do que é a poliomielite, nem imagina o que é um paciente com isso, sequer imagina o papel, por exemplo, da vacina com gotinha. Você percebe que assim, é um balé. Quem viveu agora, nessa época da pandemia, vai ter uma memória. Vamos supor que passe 10, 20, 30 anos. As próximas gerações talvez só escutem falar, mas não viveram na pele o que a gente passou e a gente compreende dessa maneira. Isso que está falando de coronavírus. Em relação a outras doenças, a mesma coisa. Seguindo, doutor. E prosseguindo, então, a questão do próprio diagnóstico e tratamento correto. Isso tanto no momento do próprio pré-natal. Então, você imagina o seguinte, Stephanie, eu consigo fazer o diagnóstico de uma anomalia congênita que vai demandar um nascimento desse bebê num hospital onde tenha recurso para tratar. Uma criança com mielomeningocele, uma criança com hidrocefalia ou com algum outro problema de saúde. Se eu faço esse diagnóstico no período pré-natal e encaminho para o serviço onde o atendimento pode ser realizado, eu diminuo a chance de ter um desfecho negativo e aquele número relacionado com a mortalidade acontecer. Isso no pré-natal. E também nesse primeiro ano de vida. A gente precisa lembrar que são doenças muito simples que muitas vezes levam essas crianças ao óbito. A gente pode falar da desnutrição, podemos falar da própria diarreia, infecções como, por exemplo, pneumonia, septicemia, coisas que precisam ser diagnosticadas e se prontamente o tratamento é estabelecido, esse número pode ser reduzido. Então aqui, doutor Fernando, a gente está falando basicamente de cuidados. São cuidados e atenção que os pais, a mãe, o pai, a família como um todo, devem estar atentos desde ainda o momento da gestação até o nascimento do bebê, né? E falando em diagnóstico e tratamento, qual é a frequência certa que um bebê deve ser levado a um pediatra? Bom, assim que nasce, existe um ramo da pediatria, Stephanie, que chama puericultura. O nome é até bonito, né? Cultura, né? Porque você percebe que essa criança, ela está crescendo e ela precisa ser submetida a exames clínicos muitas vezes, à medida do perímetro cefálico, o peso, porque a criança pode estar perdendo peso, a mãe nem sempre entende o que está acontecendo para se diagnosticar um problema de saúde e conseguir estabelecer um tratamento correto. Então, assim, no início da vida, esse retorno, ele é muito frequente, às vezes até mais do que uma vez por mês, porque o pediatra tem a habilidade de diagnosticar se aquela criança está indo no caminho correto e principalmente orientar todo esse calendário de vacina que a gente comentou aqui. Em relação ao pré-natal, a gente sabe que existem 3 trimestres e é importante que durante todo esse período a mãe possa passar por um obstetra e essa programação possa ser feita da melhor forma possível. Perfeito. Vamos só voltar aqui à tela anterior para a gente encerrar com um alerta mesmo, hein, pessoal? Vamos lembrar que estamos falando de 22 mil mortes de crianças aqui no Brasil a cada ano. Obrigada, doutor Fernando. Obrigado a você, Stephanie. Pessoal, se cuidem e vamos mudar esse número. Isso aqui é uma coisa que só a gente mesmo, o pessoal da área da saúde e a própria população pode fazer. Este foi mais um Correspondente Médico.